Só pedir a liberdade dos irmãos para que eu possa primeiro estar ministrando a palavra e na continuidade da mensagem eu já entro com o momento da ceia, certo, Ronaldo? Só fazer essa invertida de tempo. Para mim, amados, é um grande privilégio, né, estar aqui com vocês, até que vocês foram os primeiros a me aturar, né? Eu me recordo muito bem que eu era líder de um pequeno grupo e vim aqui na congregação, o endereço era outro, né, há muitos anos atrás, e eu estava ali, me lembro que eu estava tão nervoso que era a primeira ministração que eu iria fazer, né, usando esse negócio aqui, né. Eu estava muito nervoso naquele dia. E para completar, eu vim de carro e na perimetral ainda passou 2 cavalos me cortando. Aí eu, meu Deus do céu. E naquele dia fiquei mais nervoso ainda. Mas, graças a Deus, o tempo vai passando, mas a gente nunca deve esquecer, né, com o chamado de Deus na nossa vida, o propósito do Senhor em nós. E eu agradeço muito, né, a essa congregação, na qual eu tenho muito amor, né, pelos meus irmãos. E para mim é sempre esse grande privilégio. Desculpa. Para mim é sempre esse grande privilégio de estar com os meus irmãos. Muita alegria sempre. Eu trago hoje para a nossa reflexão, né, para começar uma palavra que se chama contentamento. Contentamento. Na verdade, a frase é conduzindo o nosso coração ao contentamento. É algo muito importante para nós. Nosso coração está contentado em Deus, né? O nosso coração está linkado com o Senhor. Há um mês atrás, eu estive aqui com os meus irmãos e eu ministrei o Salmo de número 121. E o Salmo de 121, ele mostra o cuidado de Deus, a provisão de Deus para conosco, né? Como Deus cuida de nós em todo tempo, em todo momento. A cada instante, Deus está cuidando da nossa vida, cada momento. Então, esse cuidado de Deus, né, quando nós entendemos e trazemos essa reflexão para o nosso coração, leva-nos a entender essa palavra contentamento. E hoje eu quero falar dessa palavra, né, trazendo para a ideia do nosso coração estar contentado no Senhor, o Salmo de número 131. A gente foi o Salmo 121 e hoje o Salmo 131. É um salmo de Davi, provavelmente quando ainda não era rei, quando era acusado pelos seus inimigos, quando era levantado contra ele armadilhas e acusações terríveis. Mas o salmista estava contentado no Senhor. Ele estava com o seu coração em Deus, sempre confiante no Senhor. E esse salmo, esse pequeno salmo, é uma oração onde não há pedido, mas há uma apresentação do seu ser. São apenas 3 versos. Diz assim, Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. E o verso 3 ele diz, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. O salmista aqui está se colocando diante de Deus. Há uma história de um menino que estava
no aeroporto. E lá, nesse aeroporto, ele aguardava pelo seu voo. Quando o embarque começa, quando as pessoas começam a entrar, subir ali para o seu avião, essa criança é colocada em primeiro lugar. Ela primeiro entra no avião. Chegando no avião, ela se senta e fica bem tranquila, sem nenhuma preocupação ali com o que está acontecendo, enquanto as outras pessoas, muitas, estão preocupadas com o que ali pode acontecer, né? Aquela viagem ali naquele avião. E essa criança pega seu livro, seus lápis de cor e começa a pintar ali o seu livrinho. E o avião sobe, e lá no meio do céu, o avião passa por uma tempestade. E ele começa a ficar feito uma pena ao vento. E as pessoas ficam todas assustadas. E o menino pintando o seu livrinho. E uma pessoa do lado, de tão preocupada que estava consigo mesmo, mas também consegue se preocupar com aquela criança. E ele olha para aquela criança e diz assim: você não está com medo? Ela levanta seus olhos e diz assim: eu não estou com medo, porque o meu pai é o piloto. Amados, contentamento é justamente isso. Contentamento é a certeza de que em todas as circunstâncias, em todas, seja qualquer que for a circunstância, Deus, Ele é o nosso Pai e Ele sempre está conosco. O Senhor sempre está conosco, sempre está atuando nas nossas vidas, seja em qualquer circunstâncias. Eu sei que vocês conhecem a palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 8, lá no verso 28, que traz uma frase assim, muito importante para a minha vida, para a vida de cada um de vocês. O apóstolo Paulo, lá ele diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o contentamento é essa certeza de que não importa o que aconteça, Deus está cuidando de nós. Deus está com seus olhos atentos à nossa vida. Aqui nós estamos em um salmo de Davi. E provavelmente ele ainda não era o rei. E ele foi muito perseguido pelo rei atual, o rei Saul, que se sentia incomodado com o Espírito do Senhor que já agia na vida de Davi. E tinha deixado o rei Saul por conta das suas escolhas, por conta de não confiar plenamente em Deus. E por ele não confiar plenamente no Senhor, ele fez coisas que desagradavam a Deus. E ele tentava matar Davi, porque ele queria matar aquele que o Senhor havia chamado para substituir o cargo do rei. Então, o salmista, ele nos mostra, nesse pequeno salmo de 3 versos, algumas atitudes para o nosso coração encontrar contentamento, para nós estarmos contentados. Primeira coisa que o salmista nos mostra, ele apresenta para Deus quem ele não é. É a primeira coisa que o salmista nos chama a atenção, mostrando para Deus. Ele não está falando para os homens, ele está falando para Deus. Antigamente, esse salmo, quando era cantado, né, que os salmos eram louvores ao Senhor, era cantado, e muitas pessoas não queriam louvar esse salmo, porque achavam que era uma falsa humildade, achavam que era algo que estava se colocando muito aquém, né? Mas a gente entende que a palavra de Deus, ela é para o nosso fortalecimento. A palavra de Deus é para o nosso encorajamento. A palavra de Deus é para o nosso ensino, para o nosso fortalecimento. Ela não aponta quem nós somos, ela aponta onde nós devemos chegar. Então, a palavra do Senhor, e o salmista, ele está falando justamente assim. Ele inicia dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu nem tenho olhar altivo. Eu não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. O salmista está dizendo aqui que ele não é uma pessoa soberba.
que ele não é uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa. Mas aqui ele está falando daquele contexto. Não é que ele nunca foi. Ele está falando em relação àquele momento. Ele não almejava aquilo no qual ele estava sendo acusado. O salmista estava sendo fortemente acusado, perseguido, e ele está dizendo para Deus: Deus, eu não sou assim. Eu não tenho esse olhar altivo. Eu não estou almejando essas coisas que estão falando ao meu respeito. Eu não tenho essa ambição. Ele não é snob. Ele não está olhando as pessoas de cima para baixo, né, esnobando, se achando melhor que as outras pessoas. Ele diz: não, eu não procuro essas grandes coisas, coisas maravilhosas demais. E aqui Davi, provavelmente, ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel como rei. Ele não tinha assumido, mas ele já tinha passado por esse momento. Ele já tinha sido chamado por Deus para futuramente ser o rei. Questão de um mês atrás, né, nós estamos na nossa leitura diária da Palavra de Deus, onde nós lemos todos os dias a Palavra do Senhor, e nós temos trabalhado muito para que toda a IPF, né, toda a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, esteja fazendo essa mesma leitura. Né, e a leitura que nós estávamos fazendo era de Samuel, onde nos 2 livros, né, e principalmente no primeiro livro, mostra muito claro como Davi era perseguido pelo rei Saul. Mas interessante, ele perseguia o rei Saul. Mas sabe o que é interessante? Deus colocava ele, sempre o rei Saul, na mão de Davi. Mas Davi, um homem de Deus, ele pegava e nunca fez um mal sequer ao rei Saul. Ele tinha chance de matar, de acabar com Saul, que o perseguia querendo matá-lo, mas em momento algum ele levantava a sua mão, a sua arma. Pelo contrário, não faltou pessoas que do lado de Davi disseram assim: ó, Davi, mata ele, pronto, acabou teus problemas. Ele diz: não, eu não vou me levantar contra um ungido de Deus. Davi, ele tinha todas essas possibilidades nas suas mãos, mas ele não queria fazer dessa forma. O que Davi quer dizer para nós com isso? Davi está dizendo que se Deus realmente tem o propósito dele ser rei, tem que ser do jeito de Deus. Porque quando Deus nos dá um projeto, quem paga a conta? É Deus. Quando Deus manda nós fazer alguma coisa, quem está responsável é Deus, porque Ele mandou. Deus mandou, Ele paga. Porém, quando eu ou qualquer outra pessoa toma uma atitude de fazer uma coisa em nome de Deus, que Deus não mandou, quem vai pagar a conta? Nós. Então Davi estava dizendo: Senhor, se for realmente o teu propósito, eu já fui ungido, o profeta veio na minha casa, eu sou o menor da minha casa, mesmo assim mandou me chamar, mas se for para que eu seja o rei de Israel, vai ser do teu jeito, o Senhor vai providenciar. Eu não desejo isso, eu não tenho esse propósito, eu sou feliz do jeito que eu sou. Contentamento, ele está alegre em quem ele é. Ele está alegre em ser o servo da sua casa, ser o menor da sua casa. Davi tinha essa alegria de servir ao Senhor, como ele era. Davi gostava de louvar a Deus. Davi tinha prazer de cuidar de tudo que Deus colocava ali nas suas mãos. Tudo que Deus colocava nas mãos de Davi, Davi cuidava. E aqui cai um grande ensinamento para nós. O que Deus tem colocado em nossas mãos, nós temos cuidado? O que Deus tem nos abençoado, nós temos feito valer a pena? Davi sempre cuidava daquilo que Deus lhe dava, né? Ele era feliz da maneira que Deus ali tratava com ele. Então Davi esperava que, se fosse de ser o rei, era Deus que iria fazer, não seria as mãos dele que iria matar Saul. Ele não tinha Saul como o seu inimigo. Então, amados, aqui também nós podemos pensar em contentamento, pensando na própria pessoa do Senhor Jesus. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, do verso 6 ao 11,
o apóstolo Paulo apresenta o Senhor Jesus e o seu contentamento. Ele estava ali se colocando em nosso lugar. Olha só o que a palavra do Senhor diz para nós em Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 11. Ele diz assim, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não se julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, todo aquele que se exaltar vai ser humilhado. Toda pessoa que quer se exaltar, ela vai ser humilhada. Mas toda aquela pessoa que se humilha diante de Deus, que coloca sua vida diante do Senhor, o Senhor vai exaltar. O Senhor vai providenciar. Isso aqui está em Mateus 23, 12. O Senhor cuida dos seus servos humildes, que se quebrantam diante dEle. Muitas vezes, nós queremos que Deus nos dê coisas grandes, conforme a nossa vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo, e nós colocamos diante de Deus. Mas, muitas vezes, nós não estamos honrando a Deus com o que Ele já nos deu, com o que o Senhor já nos abençoou. Nós devemos honrar a Deus sendo gratos e fiéis diante de tudo que Deus tem nos dado, independente do que nós temos, nós devemos ser gratos. Nós devemos olhar e dizer, Senhor, obrigado. Isso vai fazer calar, sossegar a nossa alma. Isso é contentamento. E aqui é o segundo ponto que o salmista nos apresenta. O salmista, ele apresenta o seu coração diante de Deus de maneira sossegada. E primeiro ele diz quem ele não era. E agora ele vai se mostrar para Deus como ele é. Quem é ele? Como está a sua situação diante de Deus? Ele não é soberbo, mas ele vai mostrar agora quem ele é. Ele diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Assim o salmista está se colocando diante do Senhor, apresentando como está a sua situação, como o que ele fez. O salmista faz descansar a sua alma no Senhor, como um bebê, que foi suprido pela sua mãe. Aqui, no domingo passado, quando eu estive aqui, tinha um bebezinho, teu filho, Lincoln? O filho do Lincoln. Quando ele está com fome, como é que ele fica? Chora. Dá para negociar com ele? Não dá. Quando o bebezinho está com fome, ninguém cala ele. Mas depois que ele mama, que ele está bem cheinho, aí se aquieta, brinca. Você consegue ali ter aquela interação com a criança, porque ela está sossegada, ela agora está em paz, ela está preenchida, ela foi suprida pela sua mãe. E assim é como o salmista se coloca diante do Senhor. Ele está dizendo assim, eu sou como uma criancinha que mamou, que está satisfeito, que Deus me deu o que eu preciso, conforme a gente vê lá no Salmo 23. Outro salmo de Davi que ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários,
unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha a alegria do salmista. Uma alma sossegada descansa no cuidado do Pai. Quem está sossegado, quem está contentado, é porque está no braço do Pai, sabe que o Pai tem o melhor. O Pai dá o que o filho precisa. O Pai cuida, ele olha para as necessidades, não para a vontade dos filhos. Já pensou, Michele, se tu dá tudo que os meninos querem? Nossa, é praticamente o pior castigo que tu pode dar para eles. Tu vai prejudicar eles, você vai dar o que é melhor para eles. E muitas vezes agora eles não vão entender isso. Muitas vezes eles não vão entender, mas lá na frente eles vão dizer, nossa, que legal, meu pai e a minha mãe foram ali linha dura comigo, mas olha onde nós chegamos. Porque eu tive um pai e uma mãe que cuidou de mim, que me ensinou o caminho, que zelou pela minha vida mesmo quando eu não queria. Mesmo quando eu não queria, eles cuidaram de mim. Então, quem tem contentamento se alegra, porque sabe que Deus está cuidando de você, está cuidando da sua vida, das suas necessidades. Isso não é um convite a uma vida relaxada. Contentamento não quer dizer que você vai se tornar um preguiçoso que não pensa no seu futuro. Pelo contrário, contentamento é viver um dia de cada vez, alegre no Senhor. Um dia de cada vez agradecendo a Deus por tudo que Ele te dá, honrando o Senhor, louvando o Senhor. E louvar não é apenas cantar, na verdade, nós usamos a palavra louvor quando nós vamos cantar, mas louvar quer dizer falar bem do nosso Deus, exaltar o nosso Deus, bendizê-lo, elogiá-lo, compartilhar os seus benefícios com as outras pessoas, orar pelas pessoas à nossa volta. Isso é louvar o Senhor. E é isso que o salmista encerra o salmo. E aqui também é o meu terceiro ponto, para me encerrar aqui a minha reflexão. O salmista convoca todo Israel, todo o povo, a descansar no Senhor. Uma vez que ele sabe que Deus cuida dele, que ele sabe quem ele é, ele tem esse descanso e ele compartilha para os demais. Povo de Deus, confie no Senhor, descanse no Senhor. Amados, todo Israel foi convidado, mas nós também, o Israel celestial, o Israel espiritual de Deus, somos convidados a descansar em Deus nos dias difíceis que nós passamos. Nós vivemos momentos difíceis na nossa sociedade, mas nós devemos estar contentados em Deus e usar tudo que Deus nos dá para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome, porque nós temos que entender que Deus sabe o que é melhor para nós. É Deus que sabe. Lá em Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao verso 14, o profeta diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, quando nós nos contentamos no Senhor, o Senhor cuida de nós, o Senhor supre, o Senhor abençoa, o Senhor reúne aqueles que estavam dispersos. Então nós devemos nos contentar e trabalhar na obra do Senhor, nos contentar e trabalhar pela nossa casa, pela nossa família, nos contentar no Senhor e buscar o nosso futuro nas mãos do nosso Deus, que é maravilhoso. Então não importa, queridos, a dificuldade que nós possamos estar passando hoje, não importa qual seja que nós venhamos estar enfrentando, nós podemos esperar e descansar em Deus. Descansa tua alma no Senhor.
Descansa a tua alma no Senhor. Deus, Ele sabe as tuas necessidades. Deus conhece as tuas necessidades. Romanos capítulo 8, do verso 31 ao 37, ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não vos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação? Não importa quem se levanta contra você, contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem pode nos tirar da presença de Deus? Será que a tribulação? Será que a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada pode nos tirar da mão do Senhor, como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas olha como ele termina: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é exatamente isso, amados, que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É justamente isso. Nós estamos aqui para celebrar. Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. Essa mesa não é da Igreja Presbiteriana Nova Vida. Essa mesa é do Senhor. É para todo o povo de Deus, para todos aqueles que receberam o Senhor Jesus no seu coração e aprenderam a descansar, a esperar o tempo de Deus, a viver a sua vida nessa certeza. Nós estamos diante do Cristo vivo, do Cristo que está à direita do Deus Pai. Nós estamos com o Espírito Santo, aquele que está entre nós. Estamos dizendo agora para o mundo, o momento da ceia, é o momento que nós estamos gritando, nós estamos dizendo para o mundo, o nosso Senhor, Ele voltará. Assim como Ele foi, Ele voltará. Nós não estamos sozinhos, nós estamos investidos no poder do Senhor. Nós estamos aqui na certeza de quem nós somos, no sentimento de pertencimento, não ao mundo, mas de pertencimento ao Pai. Ele cuida de nós, igual aquela criancinha que estava dentro do avião, sem medo, porque ele sabia que o pai dele era o piloto. Sem medo nós devemos estar, porque nós sabemos que o nosso Deus controla todas as coisas. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, convidando ali a igreja, falando, ensinando a igreja que andava em rebeldia, que andava fora dos caminhos do Senhor, ele diz ali para a igreja: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão nas suas mãos. E tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, como esse hino que nós cantamos, trazendo a memória do Senhor, sendo de forma espiritual, dizendo: mundo, o meu Senhor voltará. Por semelhança, do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberes esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que o Senhor venha. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao 26, nós estamos anunciando para o mundo: o nosso Senhor voltará. E, amados, nós precisamos celebrar e anunciar, mas com muita responsabilidade, porque esse momento é um momento de graça, mas também é um momento de juízo, é um momento de bênção, mas também é um momento de conserto. Deus está nos chamando para um conserto, para que nós venhamos nos contentar nele, para que nós venhamos sossegar a nossa alma nele. E Paulo continua
Ainda no verso 11, do verso 27, ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, do sangue do Senhor. É um momento sério, amados. E o apóstolo Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos o quê? Disciplinados pelo Senhor, para não sermos o quê? Condenados com o mundo. Então, esse momento é um momento muito especial. É o momento que Deus nos chama para celebrar, para consertar as nossas vidas. Amados, a ceia do Senhor, e essa repreensão aqui que Paulo nos traz, não é para que a gente olhe e diga assim: eu não vou ceiar não, eu estou errado. Ronaldo, eu estou errado, eu não vou ceiar porque eu estou fazendo essas coisas erradas. Não, é o momento de você olhar e dizer assim: eu vou ceiar e eu vou abandonar o pecado. Eu vou ceiar e eu vou abandonar o medo. Eu vou ceiar e eu vou gritar para o mundo que o meu Senhor vive, que o meu Senhor voltará, e que nessa certeza eu também vivo, e que nessa certeza eu também continuo a minha caminhada, um dia de cada vez, de fé em fé, vivendo na palavra poderosa do nosso Deus. Queria convidar, quem vai me ajudar aqui na distribuição, que Ronaldo pode orar nesse momento por nós. Aqui. Nesse momento, lembrar o sacrifício de Cristo por nós, agradecer, dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra, para dizer para esse mundo que o Senhor voltará. Comamos e bebemos. E assim, amados, Mateus capítulo 26, verso 30, o Senhor, terminando esse momento da ceia, diz assim: e tendo cantado o hino, saíram ao Monte das Oliveiras. Que Deus nos abençoe.